Sei que E aí vai ser o podcast mais o quê? A gente já deu várias opções. Mais fã de Spielberg. Não, nem fudendo. Mas acho que agora a gente tem um começo, pelo menos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais impublicável de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chassar, Oi. o André Barcelos Oi. e o Vitor Viana. Oi. Hoje nós vamos falar sobre mais um filme candidato ao Oscar chamado The Post, A Guerra Secreta, do prolífico diretor Steven Spielberg. Vou fazer aqui uma breve sinopse, como sempre, desse filme, que é sobre o jornal The Washington Post, na década de 70. O filme começa com um pequeno interlúdio no Vietnã. Parece que um jornalista vai lá para ver como tá as coisas e... Ele tá fazendo uma cobertura a serviço do secretário de defesa. Exatamente. Né? Que a gente só entende porque alguém fala, né? Porque senão não dava pra entender nada. Mas... E você vê ele, tipo, roubando alguns arquivos de um lugar do governo e fazendo cópias. Depois disso você vai pra redação do Washington Post, mas principalmente com a personagem da Meryl Streep, cujo nome me fugiu. A Kay Graham, que é dona do Washington Post, que tá para virar uma empresa pública com ações Não uma empresa, uma empresa de capital aberto. De capital aberto, exatamente. Eles começam a desconfiar que o jornal concorrente deles, o New York Times, está com uma matéria meio escandalosa para sair. Essa matéria acaba saindo, que são esses vazamentos do que acabam sendo conhecidos como Pentagon Papers, que é toda uma pesquisa sobre como foi a guerra do Vietnã, contradizendo tudo que o governo americano estava falando para o público, que a guerra era um sucesso. Eram sucessos. Esses Pentagon Papers mostram que estava desde o começo só afundando e eles estavam cada vez mais mandando soldados para lá para morrer só para não passar vergonha caso a guerra seja perdida. O pessoal do Washington Post começa a ir atrás para também ter acesso a esses documentos e um juiz acaba proibindo o Times de continuar publicando isso daí. Ao mesmo tempo porque é a alegação de que vai ferir a defesa, né? A defesa nacional, né? Sim, assim, é um risco para os Estados Unidos ter essas informações sigilosas vazadas. O pessoal do Washington Post, que é liderado pelo Ben, né? Ben Bradley. Que é o editor-chefe lá. Tom Hanks. Interpretado pelo Tom Hanks, tem acesso a esses arquivos e fica nessa batalha entre ele e os acionistas, entre a gente publica isso com risco de ter repercussões perante o governo, e com essas repercussões perante o governo, as pessoas que estão investindo no jornal vão dar para trás. E pode falir o jornal. E em meio a tudo isso, a personagem da Kay acaba tomando uma atitude mais firme de, não, a gente vai publicar isso, mesmo correndo todos esses riscos. E todo mundo fica meio apreensivo, será que vai foder tudo? Mas no fim das contas, os outros jornais também publicam as coisas que eles tinham depois deles terem publicado, e seguem mais ou menos o ritmo deles de meio que bater de frente com o governo e não só fazer a social como muitos andavam fazendo desde sempre. O filme meio que termina com isso, Na verdade tem um julgamento, né? Pra saber se é regular a publicação desses papéis pelos jornais, pelo Post e pelo New York Times. Sim. Ou se o governo tá certo. E aí, no tribunal, os jornais acabam ganhando. Sim. E o filme termina com essa nota alta do público contra o governo e dá um ensejo assim pro começo de um filme mais antigo chamado Todos os Homens do Presidente. Justamente o escândalo de Watergate explodindo, assim. Esse é um filme do Spielberg, que a gente nunca fez nenhum filme dele no nosso podcast.
O que não acho que seja um problema da nossa parte. O Spielberg é que não fez filmes decentes nesses últimos anos, assim. Sim, faz alguns anos. O último grande filme que eu realmente gostei dele foi o Munique, que é de... Acho que isso é meio unânime, todo mundo gostou de Eu não vi, 2006, não vi 2007. Munique, mas... É um pouco antes da gente ter começado a fazer o podcast, mas desde então ele... O que ele andou fazendo? Aquele Pontes de Espiões, que talvez fosse um pouco interessante, mas Mais acho ou que... menos, eu vi e não gostei muito. Lincoln. Ele fez o Lincoln, que também trata um pouco desse negócio dos Estados Unidos e como ele é e seus problemas. Tintin. Então... Tintin, eu vi o Tintin. Tintin até que é divertido, mas prefiro o Tintin original. O filme anterior a esse eu acho que é um gigante, alguma coisa. É uma fábula com grandes CGIs que acho que ninguém viu. Grande garoto, big, não sei o que. Um gigante. Pequeno, maluco. grande, gigante, alguma coisa. Tem aquele cavalo de guerra que é bem ruim também. Sim. O Cavalo de Guerra eu vi é meio... nem lembro. Faz tempo também. Mas esse filme tem uma coisa que me faz querer aproximar, uma coisa muito óbvia, que é esse negócio da imprensa que faz querer aproximar com um filme que a gente falou bastante bem 2 anos atrás, que é o Spotlight. Que ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar também. E o roteirista é o mesmo, né? É o mesmo? Sim. Isso eu não sabia. Na verdade, é uma roteirista e um roteirista nesse filme, e o roteirista é o mesmo do Spotlight. Por ter toda essa coisa da investigação da imprensa. Acho que mais tematizando o papel social do jornalismo, né? Porque Isso, se for pensar... A investigação nesse filme praticamente não existe. O que eu achei mais engraçado nesse filme é que parece que é um filme de investigação e não tem investigação, e é um filme de tribunal e não tem tribunal. Sim, tem só resultados disso, né? Mas a discussão fica muito mais centrada no papel da Meryl Streep como mulher, dona de um jornal... herdeira, né? É meio que, de certa forma, ela deixando de ser uma herdeira do jornal para virar a dona, digamos, né? Sim. Alguém que tem voz, que tem toma decisões importantes. Tal. E que sofre por ser mulher no meio de um monte de homens. Assim. Sim. Acho que, na real, o filme tem essas 2 trajetórias assim, que acabam confluindo numa só, que é uma que é a luta pela liberdade de imprensa, que é centralizada na personagem do Tom Hanks, que é quem desde o início bate o pé de que eles devem publicar a reportagem sobre esses documentos vazados, secretos. E a personagem da Meryl Streep, que no fim das contas acaba dando a palavra final de que isso vai ser publicado, assim, né? Mas até ela chegar aí envolve isso também, que é a relação dela dentro do jornal, ela finalmente assumindo a posição de poder dela, assim, né? E tomando a decisão para qual ela tem o poder, mas que até então ela não sabia como lidar com esse poder, assim, né? Eu acho até meio curioso que a cena em que ela precisa definir esse negócio começa com eles acabando sentando numa mesa e tem, tipo, 5 caras ao redor dela, em cima dela, falando um monte de coisa, assim. E aí, tipo, ela levanta e decide... Não, eu vou fazer isso, né? Muito explícito na construção da cena e no negócio. Acho que no geral tem uma obviedade de como tu mostra as coisas nesse filme, e acho que no Spielberg de maneira geral, assim, né? Eu não diria que chegaria a uma caricatura, mas ele não quer deixar dúvidas, né? Sim. É tudo muito bem definido, assim, né? Demais até. Tem coisas que até soam bastante estranhas. Tem perto do final aquela repórter que tá no telefone repetindo o que o juiz falou, assim, de uma maneira bem eloquente, assim. Sim, falando, tipo, princípios da Constituição Americana. Os Founding Fathers, não sei o que, é bastante patriótico e coisa assim. Eu acho que o filme conflui para um elogio da liberdade de imprensa e um elogio da assunção do poder feminino, assim, né? Da personagem da Meryl Streep e tal. Acho que tem uma certa glorificação, assim, em torno dessas duas
Tem as duas coisas, mas eu acho que a trajetória da Meryl Streep é mais interessante do que a trajetória da liberdade de imprensa. Sim. A da liberdade de imprensa fica bem claro pra mim que é... Desde o começo, todos assim, os repórteres e todo mundo que trabalha no dia a dia que é aquilo, né? É quase sessão da tarde, temperatura máxima, sei lá, o que seja, assim, né? Domingo Maior. Sim, eu acho que a Meryl Streep acaba sendo a personagem que centraliza a virada do filme, assim, né? A coisa da... Mas tem a coisa de ela ser uma personagem fraca no começo, de Sim. ela ter que falar... Insegura, né? Totalmente insegura e tem a virada dela, né? Sim. Isso é interessante, assim. Isso é interessante, porém... eu acho que o filme acaba decidindo não explorar isso, assim, né? Não é um filme de... Ele faz um panorama muito grande, tem muitos elementos em jogo, tem muitas questões em jogo, e a personagem que é a protagonista do filme acaba não sendo muito bem explorada, assim, né? As questões dela e tal. Acaba sendo mais um filme sobre a imprensa do que sobre ela. Assim. Eu acho que ela ainda continua, assim, ocupando o papel de protagonista, né? Da personagem que toma ação decisória, assim, mas eu acho que o percurso para chegar nisso é tudo muito pincelado a grandes traços, assim, é isso que tu falou de ser meio óbvio como é retratada a coisa, né? Tem uma coisa que eu não mencionei, ela tem relações sociais com vários das pessoas que estão envolvidas no escândalo. O ex-secretário de Estado, o McNamara, é amigo próximo, extremamente próximo dela. Ela vai na casa dele conversar. Vinculado diretamente ao Pentagon Papers porque pediu ele esse estudo. Pediu o estudo. E ela e tanto o Ben Bradley, eles eram amigos do Kennedy, do LBJ, todos esses isso é uma coisa que o filme ex-presidentes. pincela de o jornalismo ter um papel mais próximo e domesticado com o poder antes, e agora o jornalismo vai ter que fazer sua função de cão de guarda da democracia. Esse acaba sendo o discurso final do personagem do Tom Hanks, né? Sim. Que é... antigamente a gente andava de mãos dadas com o pessoal do Washington, a gente é um jornal de Washington, a gente lida com política o dia todo, a gente era amigável com eles porque eles eram as nossas fontes de notícias. Agora a gente tem que botar eles em xeque porque eles estavam mentindo pra gente por anos e anos, né? E alguém tem que controlar isso e é o nosso único papel. Isso eu acho bem legal da parte imprensa, liberdade de imprensa. Esse momento de virada, eu acho... Eu não tava esperando retratar isso dessa maneira, sabe? Eu não imaginava essa relação prévia, assim, de amizade e virar combate. Mas eu acho que dá pra perceber, assim, como o filme lança muitos elementos que poderiam ser interessantes e aprofundados, mas ele opta por pincelar esses elementos de um modo muito superficial, de modo que ele cria um discurso, essa passagem, tudo bem, do jornalismo domesticado, e não só domesticado, mas com interesses escusos, né, dos redatores que têm relações de amizade com os políticos e tal, com a elite de modo geral, e agora eles, enfim, tomaram a consciência e vão passar para isso. Não sei, a impressão que eu tenho é que se o filme apostasse em um personagem, se seguisse a coisa de um modo, não sei, entrando mais detalhadamente numa trajetória, o filme seria mais interessante do que... Tem uma coisa meio estranha pra mim que tem a ver com isso também, porque o filme acaba sendo um filme de ação, né? Tipo, não é um filme de ação, não tem tiro, nada, mas não tem nem investigação, né? Mas tem corrida contra o tempo. Mas é tudo sempre corrido e é um excesso pra mim de cenas de suspense o tempo inteiro e de tensão, e tem a ver com a corrida contra o tempo, mas é uma coisa que está sempre se renovando, né? Do tipo, quando o Thiago estava falando da cena em que a Meryl Streep decide que vai publicar. Que vai deixar publicar. Aí eu pensei, mas ela já tinha decidido. Ela tem que decidir duas vezes, porque eles decidem, aí eles jogam mais dados de apareceram tribunal. outras informações, tipo, né? o advogado só se toca depois, né? Mas se vocês fizerem isso, vai dar esse problema. Daí eles têm que decidir de novo, assim. E parece que é só pra deixar nessa tensão, assim. Nisso é meio que é bastante óbvio que talvez
não seja tão realista, os fatos são bem organizados para caberem num filme, né? E terem uma progressão. A curva dramática. Exatamente. E a minha impressão é de que dessa maneira o filme reforça um pouco a decisão da personagem, né? Porque é o momento em que o Tom Hanks dá um passo atrás na pressão que ele estava fazendo sobre ela. Sim. Ele fala, agora eu percebi o que tu tá colocando a perder e tal. Daí ela reafirma a posição, assim, né? Sim. Enfim, a aura gloriosa cresce. Mas eu questiono mais a alma gloriosa do jornalismo, apesar de ele encenar essa mudança do jornalismo pro jornalismo domesticado pro jornalismo cão de guarda. O jornalismo nunca é bonitinho, né? O jornalismo é um quarto poder de um jeito sujo também. Sim, assim, isso que eu acho estranho, porque só porque eles vão publicar um negócio que, sei lá, seria uma coisa muito estranha eles não publicarem, na verdade, partindo do ponto de vista social, não significa que eles vão publicar do jeito certo, que não vai ter interesse ali. Exatamente. Isso não é questionado. O que eles vão E nesse momento eles estão assim, contra o governo, mas depois, quem sabe, não vão estar a favor. Né? É bastante simbólico de que o grande impasse para eles não publicarem algo que vai contra o governo é porque isso talvez prejudique a iniciativa privada, tipo, os empresários, as pessoas que têm realmente a grana, né? Sim. E é engraçado porque tem um telefonema, né, daquele conselheiro principal da Kay, que ele tá no telefone com algum dos acionistas e, enfim, quando o negócio explode, ele fala, não, mas o deposit tá muito mais em evidência agora, porque, quer dizer, vale a pena. As ações agora vão aumentar, porque... Né? É tipo isso, né? Os banqueiros vão tirar o dinheiro, mas... se não der merda, eles vão ganhar mais ainda, assim, né? Então eles vão estar sempre ganhando. Essa discussão ali do capital do jornal... Mas acaba sendo um elogio à liberdade de imprensa que, na verdade, é um elogio ao povo americano, né? O povo americano como essência. O povo americano não é o governo americano. O governo americano está a serviço de valores que são mais fortes e que, às vezes... são contra o governo americano. Isso chega a ser declarado no final, no telefonema, né? Sim. Tem essas cenas que a gente destacou que são interessantes, esses temas, mas um pouco da forma do filme ou de momentos que chamam atenção aos olhos de vocês. Tipo, eu tenho... poucos, mas são... Tem algum? Não, eu acho que fica marcado um excesso de movimento de câmera, assim. Em vez de optar por cortar em 2 planos, ele faz todo o passeio até chegar no plano, né? Sim. Tem que não é muito o que tem antes em outros filmes do Spielberg. Parece ser uma coisa mais de diretor de fotografia, talvez, assim. Mas os momentos que me chamam a atenção são os momentos de máquina de imprensa. Sim, eu tava pensando nesse dos tipos deles encaixando as coisinhas e fazendo aquilo as máquinas bonito, funcionarem. assim, né? As maquininhas encaixando bem certinho a página do jornal na tipografia, né? Mostrando os bastidores do jornalismo, né? Acho que em grande parte você já viu isso em algum momento da sua vida, mas tem um ritmo legal ali, funciona e tá bem bonito. Mas, por outro lado, é vazio. Não sei. Sim, ele funciona no momento por causa da atenção. Ele negócio vai nesse sentido. Agora, mas eu acho que mostra que o jornalismo é uma atividade com várias pessoas. E até o carinha que bota os tipos tem importância na estrutura toda. Assim. A galera que tá distribuindo, pegando aqueles fardos e tal. Só que mais ou menos, né? Tudo muito de passagem, assim, né? Sim. No fim das contas, a coisa tá em torno da personagem da Meryl Streep. Assim. E aí, por outro lado, tem momentos quase vergonhosos que é toda vez que aparece o Nixon através daquela janelinha. Eu acho aquilo estranho também, cara. Eu achei esquisito pra caralho. O Nixon só aparece de fundo com uma vozinha. Eu acho que faz muito mal pro filme porque bota muito mocinhos versus bandidos, assim, sabe? Sim, de um jeito que não precisava ser. Assim. Tem momentos que eu não acho tão ruim, porque que você normalmente só ouve a voz dele e tá acontecendo outras coisas. Parece que ele tá no telefone com alguém. Mas o final é foda. Mas quando corta pra
aquela janelinha na Casa Blanca, ele tá sempre no mesmo lugar, sempre iluminado do mesmo jeito, é sempre no mesmo horário do dia que ele tá fazendo. Eles gravaram aquilo um take só de 20 segundos e estão colocando áudio por cima, porque, sei lá. É que não é uma personagem, né? O Nixon não é uma personagem no filme, é a figura diabólica, assim, não tem... O que não é diferente de toda a outra retratação do Nixon. Ele é um pouco assim, mas ele também é, digamos, a figura que marca as decisões históricas ali, né? O que me dá uma aflição um pouco essa falta de limites para o filme decidir o que é da onde que vem a informação que ele vai dar para o espectador. Tipo, ele apela para o lado que ele quiser, assim, ele pega e bota um cara no telefone lá que não tem nada a ver com aquele núcleo dramático do filme ali, para dar a informação que ele acha que tem que dar. Ele não se dá o trabalho de desenvolver isso numa cena melhor um pouco, assim, né? Eu acho um recurso meio barato, assim, esses telefonemas às vezes. Mas qual que é o final que você estava falando, Luciano? Não, o final é o Nixon falando pelo telefone e depois tendo o diretório do Partido Democrático arrombado pelos republicanos, né? Sim. É muito desenhadinho para demonizar o Nixon em contraposição à liberdade de imprensa. Assim. É porque eu acho que essa sequência do Nixon é ele falando assim... O The Post nunca mais entrará na Casa Branca, barará. E é logo em seguida, eu acho a cena do Tom Hanks com a Meryl Streep falando que agora o Washington Post não vai mais ser um jornal qualquer, assim, né, daqui pra diante. Daí o Nixon entra como contraposição a isso, assim, mas é muito... E depois tem o Watergate. Sim, por último. Esse cara é mau, esse cara fez merda. Né? Sim. Eu acho que o filme é uma questão de visão, assim, né? Dá pra ver que o Spielberg, pela carreira dele, opta por filmes que tem essa coisa muito delineada, né? Se fosse um pouquinho mais matizado, assim, se não fosse tão preto no branco, já ficaria um filme mais interessante, sabe? Sim, e é curioso que não seja matizado num filme que tem muitos elementos, muita diferença de ponto de vista. Ele transita por vários ambientes, mas tu percebe que o discurso vai caminhando exatamente para aquele lugar, né? Voltando um pouco para as coisas de fotografia que a gente estava falando, ou sei lá, mais... De forma. Pelo menos eu acho assim até o filme bonito nesse sentido, assim. Apesar de ter um pouco esse excesso, às vezes, de movimento... Eu não sei, a maioria dos filmes tem uma coisa na cor muito estranha, assim. E esse filme, pelo menos, parece que tem umas cores ok, assim. Sei lá, parece bem fotografado ou bem trabalhado na pós depois, pelo menos, assim. E pra mim, já é um alívio isso. Ao mesmo tempo, sei lá, quando começou o filme, que é naquela cena do Vietnã, me dá uma aflição, porque... Parece que ele tá filmando, tipo, no quintal de casa, assim, não tem um plano aberto, não tem... Sim. É tipo um acampamento lá que é só uma mesa, assim, com uns carinha tocando um rock caipira, assim, é tipo... toca isso Creedence, é o Vietnã, tipo, não precisa mais nada. Todo é o mundo maior isso. Clichê em 30 segundos da Guerra do Vietnã. Sim, eu acho muito estranho. Sim, é terrível. Tanto que eu lembrei muito tempo depois que eu saí do filme que tinha essa cena no começo, porque ela não impacta nem um pouco, assim, Eu acho que ela até joga contra a estrutura do filme. O filme começa meio assim, sobre o que é esse filme, não dá pra entender direito. Aí depois tu entende que é sobre os papéis, assim, né? Mas... Em outros momentos bem pontuais, você vê o impacto de que tudo isso contra uma guerra, né? Sim, mas é ridículo. Aquela guerra não tem peso visual ali. Porque a cena ali se propõe a apresentar o personagem do Ellsberg, né? O cara que é o enviado pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos para colaborar no relatório sobre a guerra. Enfim, o filme poderia ser sobre essa personagem, assim, né? Que não é. Daí tu acha que o filme vai ser sobre a personagem da Meryl Streep. Não é só, assim... Enfim, é sempre uma sucessão de apresentações de coisas que não se desenvolvem. Tem um pouco essa coisa de uma passagem de bastão de o que cada um fez para que isso acontecesse, né? E, de certa forma, a única coisa que tem de interessante nessa cena é... que ele consegue fazer o personagem do Ellsberg tomando uma decisão de uma forma visual, que
ele fala o relatório, ele diz que tá a mesma merda de sempre, aí quando ele sai, o cara que disse pra ele que achava que tava uma merda, tá lá dizendo o contrário. Ele tem um plano, assim, que consegue mostrar aquilo, pelo menos... Sim, mas é extremamente funcional, assim, é só pra... quer dizer, tu tem uma cena de guerra em que tu não vê nada do que tá acontecendo pra justificar que o personagem vai vazar os relatórios confidenciais, assim. Sim, praticamente não precisava ter cena de guerra, né? Sim. Tipo, ou se tem, que poderia ser muito melhor desenvolvido visualmente, assim, claro, ser muito interessante pro filme, não é. Sim. E não é problema de dinheiro, né? Isso que é o mais triste, assim, se tu pensa que o cara tá com... Mas eu me pergunto, o Spotlight é um filme semelhante, assim, porque não tem um protagonista. Ele se pulveriza entre os jornalistas que estão fazendo a investigação. E lá a gente não reclamou disso, pelo que eu me lembro. Mas lá tem uma investigação, tem um procedimento, tem... Mas aqui tem a publicação, né? Mas tem escolhas até de, tipo, não é só publicar por publicar, tem... que publicar na hora certa, porque isso pode criar uma dificuldade até de achar os responsáveis maiores pela aquele sistema, porque não é um caso isolado de um crime, é um sistema criminal, digamos assim. Os personagens são mais falhos, você vê que o personagem do Michael Keaton já sabia de umas coisas e nunca tinha publicado, tem um pouquinho... Tem mais coisas de em jogo no né? que tu vai publicar, né? Ali, tipo... Desde o começo do filme tu já quer que publique, só que tu sabe que vai demorar um tempão, porque vai ter um processo, não sei o quê. O único problema é que o governo vai processar, não tem outras questões éticas em jogo, assim, do por que publicar ou não, né? Publicar é tipo, é quase pagar uma multa ou não pagar. Tudo assim. bem, tem isso, mas também o argumento do governo não é 100% lixo, eu acho, porque... Isso vai gerar uma instabilidade muito grande no país. Sim. As pessoas vão ir contra a guerra e vai gerar, assim, rebelião e tudo mais, né? Sim. Então não é qualquer publicação. É o que também, aconteceu de fato, né? O Nixon renunciou. Só que não tem um personagem publicado, um personagem preocupado com isso, assim, no filme, né? Não tem ninguém preocupado com isso. A preocupação são os investidores. E eu, assim, faz tempo que eu vi o Spotlight, mas eu tenho a impressão de que o filme não tem muito isso de bem e mal. Eu acho que todas as personagens são meio frágeis e, não sei... Acho que por mais que o filme seja ainda talvez mais superficial, me lembro de planos mais abertos, assim, e até movimentos de câmera mais longos... Acho que é menos carregado que o The Post, assim, né? Assim. Mas o que faz o The Post valer a pena mais, assim, pra vocês? Mesmo que vocês talvez não gostem. Vale a pena. Nem nada que você consiga salvar. Não sei, eu gosto geralmente desse tipo de narrativa que é jornalística investigativa, assim. Então, meu interesse em ter visto o filme foi ver um filme que tem isso. E acaba não tendo tanto, mas também... O ambiente em si já acho instigante, assim. Sim. Aqueles momentos que eles estão na casa do bem com os papéis e cada um lendo um pedaço de uma coisinha e tentando organizar um quebra-cabeça em 5 horas é uma boa sequência. Sim. Mas... Sim, tem algumas coisinhas ali que o são foda é mais que dá pra interessantes. sentir que o Spielberg não quer fazer um filmão, né? Ele quer fazer um filme que vai... Não, acho que ele quer fazer um filmão, ele não quer fazer um filme. Não, ele não quer fazer um filmão no sentido de que vai a fundo nas coisas, assim, sabe? Ele quer fazer um filme que vai render a bilheteria boa e que vai passar e que pode ganhar um Oscar, sei lá. Que todo mundo vai sair feliz. Todo mundo vai pensando, Mas isso que eu acho muito bizarro, porque, democracia. assim, pra mim, eu acho que o Spielberg impossibilita a Meryl Streep ganhar um Oscar, por exemplo. Mais um. Porque, não, sério, a Meryl Streep, eu acho... Assim, sei lá, eu lembro de Pontes de Madison. Pra mim ela é uma grande atriz. Cara, mas aí olha só... Não. Mas o que tem na personagem da Meryl Streep nesse filme? O que é a questão? É a dificuldade dela de se relacionar com os homens que fazem pressão em cima dela e de ela assumir a posição de poder dela. E tu vê que no filme tem aquilo que a Meryl Streep sabe fazer muito bem, que é colocar no corpo dela várias emoções, assim. Só que o Spielberg não sabe filmar isso, assim. É sempre muito...
E antes disso, ele corta até ela, as ele corta próprias ela do cenas filme. são meio estranhas, as cenas em que isso é... Tipo, tem uma cena que começa bem, que é ela vai pra reunião com os investidores. E aí, tipo, fica bem claro, de um jeito simples, assim, que ela entra na sala e ela é a única mulher ali, assim, é um monte de cara, do jeito que tá colocado tudo em cena ali. Só que aí a cena vai continuando e aí a coisa vai ficando meio idiota, ela... Tem um negócio escrito e aí ela não consegue falar e é tudo muito exagerado. E o cara assim. do lado dela fala o que tá escrito, exatamente. Tipo, sim. E qual a necessidade E aí de isso vai mostrar se repetir depois de no fazer filme um e vai close tornando mais. no caderno dela, assim, tá? Eu já sei que ela anotou tudo, e tipo, é um negócio... Mas essa não é a pior. Aí depois tem a cena que ela vai entrar no tribunal e tem um monte, ou sei lá, em outras salas, e sempre tem tipo 50 mulheres na porta da sala que eu não sei quem são, se é tipo... parece ser meio que as mulheres dos caras que estão dentro e ela entra. É na Bolsa de Valores, acho. Mas é tipo muito exagerado, assim, é muito... Sei lá, falta sutileza para essas coisas. Aí tem a conversa dela com a filha, que é tipo um momento meio melodramático ruim, assim, que ela vai dizer como foi importante a filha ter ajudado ela a escrever o negócio. Mas vocês não acham que isso é ruim pra gente que quer ver filme toda hora e ter uma relação diferente? Uma pessoa que não vê tanto filme, que vai ver o filme na TV, o filme ser mais bem delineado do jeito que é, não é exatamente o que ela está procurando, assim. Será que o Spielberg não faz um filme mais para nossas tias e avós que não são cinéfilas, em vez de fazer pra gente? Então, assim? tinha um casal atrás de mim na sala, que, assim, o cara falava o filme inteiro, assim, ele tava adorando, assim, cada sacada que a Meryl Streep dava, tipo ele que falava... ela entra em cena. A Meryl Streep é muito boa, né? E daí terminou o filme, ele, não sei se era um casal na verdade, mas ele e a mulher que tava do lado dele saíram falando maravilhas, assim, mas... Mas é isso, cara. Eu também eu não saí achando o filme ruim. Não. Sei lá, foi bom ver, foi. Assim, Mas, o filme parece uma dá aulinha de aflição, história, sabe? Bem dramatizada. Parece o quê? Uma aulinha de história bem dramatizada. Então. Também tem uma anedota de saindo do cinema que os caras atrás de mim começaram... não, porque eles invadiram o escritório dos democratas e aí esse escândalo do Watergate, começaram a explicar tudo o que aconteceu depois, assim. E o Nixon renunciou. Eu vim eles dando o resto da aula de história no corredor de saída do cinema, assim. Aula de história. Aula de história. Aula de história, um filme do Straub. Mas, assim... Mas não é este filme, infelizmente. Eu acho que o Spielberg faz mal essa aula de história, tipo, ele coloca muitas coisas ao mesmo tempo, assim, a guerra do Vietnã, é o jornalismo com a elite política, é o jornalismo com o capital, é como tudo isso influencia na vida da Meryl Streep, mas eu acho assim, que isso quando é o isso do Spotlight que tá fazendo, não o Spielberg. Mas daí tem o cineasta pra conseguir trabalhar isso, assim, né? Tá, é o mesmo, né? Mas não vamos também fazer do Spielberg um Nixon, que fala pelo telefone, assim. Esses babacas, não sei o que. Não, eu tô falando do filme. Eu falei que o Spielberg não sabe fazer. Desculpa, Spielberg. Como eu gosto de muito do Todos os Homens do Presidente, gostei do Spotlight, eu comecei a ver esse filme, caralho, vai ser massa, assim. E aí dá aquela brochada no meio, assim, vai ser isso, né? Que merda. Sim. Daí eu saí assim do filme, assim, não fiquei achando o filme uma merda, mas saí um pouco decepcionado. Sim. Assim. Eu acho que é por aí também. Tem uns outros momentos interessantes lá, tem o personagem que é acho que Bob Oden, que é o cara o advogado do Breaking Bad. Sim. Né? Ele tem umas cenas legais, que é o mais investigativo, é um pouco... Aquilo ali, ele indo atrás do informante lá, né? E eles se encontram no hotel e tal. Tem umas cenas com alguns ambientes ali que... sim. A coisa do orelhão que ele vai e tal. Ali tem... Deixa cair as moedas. Acontece alguma coisinha ali. Pois eu acho essa cena muito interessante, mas ela termina com um plano do reflexo dele no orelhão. Eu não tô entendendo. Então, é sempre isso, né? Eu acho que talvez já esteja meio claro, mas... Vocês gostam mais desse filme ou do Spotlight? E essa pergunta pode ficar para os nossos poucos espectadores, ouvintes, que podem responder também. Mas
Acho que todo mundo gosta mais do Spotlight, né? E acho que vocês dois no meio não viram Todos os Homens do Presidente, né? Não. Mas também é um filme muito melhor. Não consegui também não comparar com O Destino de uma Nação, que eu vi recentemente, que acho que a gente não vai fazer um programa, mas um filme de época sobre Churchill, histórico e tal. Eu não defendi fazer esse filme porque achei que o The Post poderia ser melhor, mas o Destino de uma Nação, sei lá, tem uma construção do que é o Churchill muito mais interessante, nuances e vai e volta no que você acha que ele... Acho que é um filme que também vale a pena ver, talvez até mais do que esse. Talvez, eu não vi, mas talvez ele seja mais concentrado daí no personagem, né? Sim. Porque é isso, a Meryl Streep, ela fica sendo meio sabotada, né? Meio... E ele tá falando de uma guerra que tá acontecendo, que tá às portas dele, que você nunca vê, mas que é um tanto mais aterrador, assim. O Luciano disse que também tinha uma pergunta pra fazer, eu não sei se ele ainda quer fazer. Não quero. Não, então eu vou fazer. Eu não lembro da pergunta. Qual o filme favorito do Spielberg de vocês? Pô, não sei, cara. Eu tava olhando a lista dos filmes dele ou qual é o melhor? Me ajudem a... Não precisa ser o favorito. O meu filme favorito do Spielberg é E.T., o Extraterrestre. Eu não vi ET, vocês acreditam? Caralho, Vitor. Mas agora que eu sei que é bom... Acho que eu vi algumas cenas. Eu não sei, eu tenho lembranças difusas dos filmes do Spielberg, assim. Eu gosto muito de Tubarão. Acho que talvez o Guerra dos Mundos seja o que eu lembro mais. Guerra dos Mundos não é muito bom, não. Guerra dos Mundos é com Tom Cruise? Eu gosto um pouco do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, mas tem umas partes meio chatas também. Esse filme é interessante, né? Tem o Truffaut e tal, né? Sim, esse filme tem umas coisas bem legais, mas aí tem umas partes meio chatinhas. É interessante, tem o Truffaut. Mas o... Tem um francês, né? Eles vendo o morro e daí... ficam desenhando o morro. Sim, todo mundo tá meio alucinando com a mesma parada. Isso parece mais legal que o Truffaut. E o final é legal também, ali onde eles vão naquele vulcão e tem a coisa. A musiquinha. A musiquinha, mas... Tem Mas às vezes o meu favorito dele é Os Caçadores da Arca Perdida. Indiana Jones? Indiana Jones é a melhor trilogia. Que bom que eles nunca fizeram um quarto filme. Não fizeram? Não. Esse filme mais recente é qual? Que filme mais recente? Não tem um projeto com o Indiana Jones. Não, é um projeto. Nunca ouvi falar disso. Acho que, não cara, existe. não se suicida. 3 filmes do Indiana Jones são acho que o Thiago excelentes. Tá fingindo que não existe. Nunca mais nada foi feito a respeito do Indiana Jones. Hoje à tarde tava passando Indiana Jones na TV. Sim. Que começa com ele jovem. Mas eu não tava vendo. O terceiro. Com o ator do Transformers, não é? Não, nunca fizeram isso, não. Isso não existe. Mas além desse... mas o Spielberg, ele é produtor executivo de um dos Transformers. Aliás, tem que ver que no IMDb o Spielberg, ele é produtor... Não sei se é produtor executivo, mas sei lá no Producer do Spielberg tem 166 filmes. E no Director, é assim que se pronuncia, tem 57. Ou seja, ele é um cara, assim, ele tá envolvido. Tá envolvido, né? Ele tem dinheiro. Não sei se ele tem tempo pra pensar exatamente em que planos ele vai fazer e tal. Um dos primeiros filmes dele, talvez o primeiro, é legal, que é o Encurralado. Que é que um cara... É a continuação do Godard. É o do motorista de caminhão, né? É um cara que tá andando de carro numa estrada e um caminhão começa a perseguir ele. E o caminhão é meio assim, não tem motorista, não tem... Tipo, tu não consegue ver, né? Mas é um filme também bem de ação, assim, só que é mais legal. É um filme menor, não tem muito a ver com o Spielberg que a gente conhece. Assim, né? A única coisa que tem a ver é essa coisa da ação sem limites. Assim, mas é bem minimalista o filme. Sim, bem minimalista, quadradinho. E o Tubarão é legal também, mas faz tempo que eu vi, mas eu acho que é talvez o melhor mesmo dele. O Tubarão é extremamente redondo e eficiente. Sei lá, cara. Mas só uma coisa que eu lembrei que é meio que anedótico a respeito de se é pra achar um tema. Eu tava olhando a filmografia do Spielberg, que ele é meio... sempre uma coisinha diferente. Mas eu lembro das pessoas comentarem que ele tem um gosto por problemas de paternidade, assim. De sempre ter um pai ausente
ou problemático. E nesse filme tem um pouco, tipo... Tem um pai ausente. Tem um pai que morreu, que deixou as coisas, que você tem que lidar. A gente não comentou isso, né? Porque a coisa da herança da personagem da Meryl Streep, né? O pai dela é o dono do Washington Post. Ele passa pro marido dela e o marido se suicida. Cara, porra, tu tem aí uma personagem assim, né? Escava um pouquinho, assim. Sei lá. Acho que tem essas coisas, mas ele perde um pouco, tentar pegar um pouco nas nossas cordinhas. Vocês estavam esperando também. Não sei também. Eu não espero nada, fazia tempo que eu não vi um filme do Spielberg assim. Acho que eu esperava Spotlight 2 e não veio. Mas assim, lembrando do último filme que eu vi dele, que ele tentava pegar um pouco mais nas emoções e tal, que era o Cavalo de Guerra, não deu nem um pouco certo, assim, é bem... Eu vi o Ponte de Espiões, e eu acho que tá mais ou menos na mesma média desse filme. É um filme que tem um potencial por ser um filme de guerra fria, espionagem, tensão do outro lado do muro e tudo mais, só que o jeito que ele filma deixa as coisas completamente leves e palatáveis para qualquer pessoa ver, assim. Então, não sei, não dá pra esperar muito. Acho que a gente vai ver isso dele mesmo, né? Pois é, e uns dias atrás a gente reclamava um pouco do Z, o filme do James Gray, né? Caralho, que filme perto desse, né? Porra. Eu não reclamei nada, tu que tava reclamando. Eu reclamei. Deu sono. E o do Spielberg não deu sono, isso é... Não tem sim, como. Mas não dá sono pela angústia, né? Tu só quer sair da sala. Eu tô brincando. Mas hoje eu tava pensando, caralho, talvez seja uma coisa posterior, assim, mas eu me lembro um pouco da minha sensação vendo o Lobo de Wall Street, do Scorsese. Eu fui ver ele no cinema. E assim, o desejo de ir embora era grande, assim, caralho, que filme sufocante. Eu achei divertido pra caramba. Eu achei divertido pra caramba. Porra, cara, não aguentava mais. E eu acho que o filme do Spielberg é um pouco menos, assim, mas essa coisa da saturação de informação e de... Ação, informação. E de não entrar... Movimento. Tu não tem uma respiração da visão, assim, da audição pra... Então, eu não ficava com essa sensação assim, mas eu ficava com a sensação de tipo, porra, publica essa merda logo. Porque desde o começo é dado assim, tipo, tu sabe que agora vai publicar. Tipo, tá, todo mundo quer que publique, todo mundo sabe que foi publicado. Publica, vai, tipo, porque já é um filme publica, de época, né? E é tipo isso, assim. E não Vocês são muito imediatistas. Pensa que aos anos 70 as coisas eram mais lentas. Mas é que tá, não tem problemática. Nos anos 70 poderia ter mais questões levantadas ali. Não tem, é tudo... É um ano 70 pra hoje em dia, que tipo, as coisas são dadas, assim. Sim. É o ano 70 tratado no Facebook. Exatamente. Os anos 70 tratado no Facebook. Por que vocês acham que ele fez um filme assim hoje? Vocês acham que tem a ver com Trump e essas coisas todas? Então, isso que eu tava tentando pensar. A princípio, assim... o que eu li muito superficialmente é de que ele recebeu o argumento ou o roteiro e, enfim, achou que a questão era urgente. Fake news. Sim. Isso eu li no Apology Walsh, na crítica do Luiz Mendonça. Eu li também. Enfim, mas eu acho que tem a ver sim direto com o Trump. Pois mas ninguém, como ele mesmo fala, eu acho, nessa crítica, ninguém está preocupado de saber se os documentos são originais ali, eles recebem um monte de papel e legal, então tá acontecendo isso aqui, mas ninguém tem a mínima preocupação, né? Sim, tem outra coisa que ele ressalta nesse texto, no final do texto, que é assim, bom, se tu quer fazer uma crítica ao que seja o discurso do Trump hoje em dia, pelo menos faça um filme que não use os mesmos métodos, assim, porque parece que, enfim, vai meio por aí, assim. Assim, o negócio pra mim de que o impedimento de fazer a coisa certa é uns banqueiros pararem de investir no seu jornal, foda, assim. Mas eu acho isso realista, cara. Sim, porque realista. senão o negócio sim. acaba. Sim. Tu tem que ser
adulto e perceber que... Isso é realista, porém o personagem do cara que representa essa pressão dos conselheiros ali do jornal, que faz a pressão por causa do dinheiro, ele aparece como um diabão ali, né? Assim, tu não acha? Aquele senhor de cabelo branco que fica assim no ouvido dela. Pra mim o maior problema é porque os banqueiros, eles não estão assim, eles estão bem de boa ali. Tipo, ninguém tá tão preocupado com eles. Eles estão preocupados que o governo vai censurar, entendeu? E assim, e no fim, se o capital bancar, não vai ter o governo que vai segurar. Mas não é isso que tá no centro do filme. É aí que o filme acaba entrando como essa crítica a um governo direto, assim, né? Uhum. Ele não tá tão preocupado com o capital, no fim, pra mim. Isso, pra mim, é pior. Assim, a coisa é interessante, mas é irrealista, mas não tá tão forte quanto poderia estar, assim, sei lá, né? Não sei. The Post é um filme do Spielberg que a gente fala sobre ele. Estamos deprimidos, mais uma vez. Eu não sei, já tem candidato pro pior lá no fim do ano? Pô, André, tem dois filmes. A gente fez dois, Eu acho, aliás, eu não acho que seja um grande filme, mas Me Chame Pelo Seu Nome é melhor que The Post. Sim, sim. Sim. A gente André, tá cogitando vários filmes também para fazer em breve. A gente comentou um pouco nas internas sobre... Sem Amor, o filme russo que está indicado a melhor filme estrangeiro. Lady Bird, Os Três Anúncios para um Crime. O filme do Paul Thomas Anderson. O do filme do Paul Thomas Anderson, A Trama Fantasma, tá para estrear. O Destino de uma Nação, que eu vi, saiu do cinema e vocês não viram, então... Tem o Roda Gigante do Woody Allen. Significa que o Destino de uma Nação pode entrar também, porque... não sei, né? Vamos ver o que vai ter. O resto do ano vai nos Prefiro fazer Brissot, André. Eu também preferiria. O Destino de uma Nação é melhor do que o The Post. Quer dizer que é um bom filme. Ou um grande filme. Não, porque o André botou o The Post como o pior do ano, então não sei. Então é isso, obrigado por nos ouvirem, nos assistirem. Em breve temos novos episódios para vocês. Assistam mais filmes, comentem e obrigado por ouvir mais um episódio do Conversação. Podemos fazer isso. Esse filme não é tão bom, mas talvez ele seja um pouco melhor do que Cavalo de Guerra, Pontes de Espiões e Tintin, não sei. Vocês têm uma lista mais... Não, Tintin é bem melhor. Eu gosto mais de Tintin também. Tintin é divertido. Tem coisa acontecendo. Tem humor. Não para nunca. Mas é o mesmo filme pensando no ponto de vista da ação infinita, né? Sim, sempre mas muita... tem cachorro. Tem cachorro. Assim, é meio... Eu achei que eu ia ficar mais puto no Tintin porque é animação 3D e o Tintin é mó desenho legal. Pois eu não tive estômago pra encarar o Tintin 3D, cara. Mas ele é divertido, ele... Não dá pra aquele topete ser 3D, cara. Aquele topete tem que ser 2D. Não, a questão é que aquele topete já é 3D no 2D, né? Sim, é 2,5D. Porra, o saque ele deixa o negócio meio frenético aqui. Eu já tava bem doidão, assim.